E, gente, o Marcos Uchoa, que é jornalista lá na NBC, tem um programa muito legal que se chama Brasil no Mundo com Uchoa. A gente vai retransmitir aqui esse programa também para vocês assistirem e vamos ultrapassar 30 likes, gente. Vamos lá. Bom domingo, Rony. Para que tanto arame farpado? Para separar, impedir, proibir, ferir? Quem? A ciência já cansou de explicar que não tem nenhum fundamento. A lógica e a inteligência também deveriam levar à mesma óbvia conclusão. O racismo é algo absurdo. Achar que a cor da pele pode definir, ter um peso no caráter de uma pessoa, valorizar ou desvalorizar alguém, não deveria ter cabimento no mundo civilizado. E, no entanto, o racismo é vergonhosamente presente no nosso mundo. Embora, em alguns países, essa história seja particularmente mais triste, ainda mais brutal. Quantos países podem ser lembrados, explicados, quase resumidos ao falar o nome de uma pessoa? Nelson Mandela ficou preso 27 anos e, quando saiu, foi capaz de perdoar o regime racista branco e ser eleito o primeiro presidente de uma África do Sul democrática. O mundo tem profunda admiração por ele, mas aqui, quando ele morreu, 10 anos atrás, em dezembro de 2013, as reações foram mornas. Por quê? Para a geração que viveu o apartheid, Mandela é enorme. Para os jovens de hoje da África do Sul, Mandela tem outra dimensão. O apartheid durou quase meio século, 46 anos. Mandela chegou a ser chamado de terrorista no Ocidente. A África do Sul, no início dos anos 90, representava uma enorme esperança. Eram bons tempos. A violência do racismo que antes se vivia passava por uma metamorfose em que o principal símbolo era o arco-íris. Nessa nova África do Sul, todas as cores podiam conviver, viver juntas. Milhões votaram pela primeira vez só em 1994. Mas hoje, para muitos jovens negros, Mandela, apartheid, são histórias antigas. O que ficou daquela época é algo muito concreto, algo que dói todo dia. A desigualdade e um desemprego que paralisam a vida de cerca da metade deles. Não se está falando de um bom trabalho, mas de qualquer trabalho. A cada ano entram muito mais jovens no mercado do que a quantidade de empregos que são criados. A economia precisaria crescer 6% ao ano para absorver essa gente na África do Sul. Não chega perto disso. É uma bomba relógio. A ironia é que Mandela, quando começou na política, se destacou como líder da Liga da Juventude. Pouco foi feito para lidar com a herança tóxica do apartheid e se sofre ainda com as consequências. Problemas cruciais foram adiados, empurrados para debaixo do tapete. Transportes, trabalho longe demais das townships, das favelas. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Violência e crime contra mulheres muito altos, como no Brasil. Cercas elétricas nos bairros ricos, ainda majoritariamente brancos. De certa forma, o apartheid não acabou. Ele foi privatizado. É conversar na rua com as pessoas e o desencanto é palpável. So, I mean, the youth, they're so disillusioned, because they don't see the benefits of of our struggle, Then you've got, the issues of, the economy not doing well. O desemprego é de 10% entre brancos, 45% entre negros. A diferença de oportunidades educacionais, obviamente, tem um peso. A África do Sul não deixa a condição de ser um dos países mais desiguais do mundo. Atualmente é o pior. Uma minoria branca continua com todos os privilégios, agora acompanhada de uma pequena classe média negra que, principalmente através do setor público, conseguiu melhorar de vida. A população da África do Sul é dividida mais ou menos assim: 80% negros, 8% brancos, 9% mestiços mulatos e 3% de origem asiática, principalmente indianos. Mahatma Gandhi, o grande líder da independência da Índia, viveu aqui, na África do Sul, sabe por quanto? 21 anos. E foi aqui que ele desenvolveu pela primeira vez os seus métodos de protesto não violentos. Quando se fala de luta contra a injustiça, de força moral,
Gandhi e Mandela são figuras únicas na história mundial. A lentidão na melhora da vida das pessoas provoca uma grande desilusão com a democracia. Aqui na África do Sul, na última eleição, menos da metade das pessoas que poderiam votar foram às urnas. Tá difícil. Reconciliação é para muita gente uma palavra mais ligada à propaganda que uma realidade. Mandela é até chamado de traidor por não ter negociado melhor com os brancos, que se perderam o poder político, ficaram com o poder econômico, quer dizer, ficaram com o dinheiro, a riqueza do país. Por isso também incomoda um pouco para as pessoas aqui essa veneração do mundo por Nelson Mandela. Uma história parecida com o que aconteceu com o russo Mikhail Gorbachev, muito admirado no mundo rico e no mundo branco. Pode-se dizer também que Barack Obama, o presidente americano, passou por isso também. Figuras super importantes, pioneiras, mas que de certa forma, para as populações locais, não estiveram à altura do tanto que se esperava deles. É justo fazer um acordo, ceder em nome de um avanço menor, mas consensual. Coisas essenciais em política são conceitos, infelizmente, meio fora de moda nos tempos atuais. Basta ver a radicalização recente, esse populismo de extrema-direita que tomou um protagonismo que não tinha. O racismo no Brasil também vem de muito longe, mas lições do exemplo de Mandela chegaram pra gente. Ter um ministério para tratar de igualdade racial é uma delas. Você fala muito em resistência, né? Dessa coisa do resistir com alguma coisa que te marcou. Nada mais na África representa isso do que a África do Sul, Mandela. Como é que isso apareceu para você também lá atrás? Porque você era muito menininha quando tudo isso aconteceu. Sim. Mas aquilo já era uma coisa diferente? Outra particularidade, meu pai tinha a biografia de Mandela em casa, passou para minha irmã, que passou para mim. Mas sim, era diferente. E eu te confesso, Show, com todo o respeito que eu tenho por você, assim, de verdade. Marielle Franco. Foi muito emocionante pisar aqui. Assim, aquela recepção pro presidente Lula, a gente descendo ali no avião. Entrar na casa dele, ver a história, a própria Winnie, que tem uma história que às vezes muitas pessoas não gostam de comentar, para mim, definitivamente, assim, acho que o sentido da palavra resistência virou outro quando a gente caminhou Roberto, até eu acho que o Lula foi mais efetivo do que o Mandela, e eu viu? me lembrei muito dos meus pais falando assim, eu me lembrei muito das histórias da minha tia, do almoço de domingo, assim, contando da dificuldade das pessoas, que acaba que é muito parecido com o que a gente vive no Brasil ainda hoje. Eu acho que já diz um pouco da gente conseguir virar a chave, deixar um pouquinho e combater racismo e desigualdade, mas eu sei que ainda falta muito. Por isso que quando a gente assumiu o ministério, a minha maior dificuldade foi equilibrar um caso de racismo por dia, às vezes ou mais, e as emergências que a gente precisava listar e falar, olha, isso aqui a gente tem que agir. Como a lei que eu citei agora para você, como o PL de cotas, que a gente conseguiu revisar agora, mas que foi uma luta para a gente dialogar, né, com aquele Congresso e com vários deputados que eram contrários àquilo ali. Falar de desigualdade, racismo, acesso a pessoas negras à saúde, educação, enfim, tantas outras coisas, é importante. Eu acho que falta um pouquinho ainda da nossa mentalidade, dar uma girada para que entendam que cada vez mais, né, que isso é importante, que nós somos 57% da população e que não estamos ainda com vida digna onde deveríamos estar. A gente fala em invisibilidade das pessoas negras. As pessoas negras não são invisíveis. A sociedade brasileira que aprendeu a não ter olhos para ver o que está na cara de todo mundo. Não ter ouvidos para escutar. Né? E aí eu fico pensando, é importante que a gente tenha, por óbvio, indiscutivelmente, uma mulher negra no Ministério da Igualdade Racial, como a Aniele, né? E também um ministro como o Silvio Almeida, nos direitos humanos, mas é também que é importante que a gente tenha pessoas negras e fortalecer no Ministério da Fazenda, como o meu caso agora, né? Eu estou como diretora-geral do Arquivo Nacional, que é uma secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação. Em 185 anos, é a primeira vez que uma pessoa negra, na condição de titular, ocupa essa vaga. A história está sendo contada, mas a gente precisa, inclusive, que as nossas instituições reconheçam, porque até mesmo a postura do presidente Lula, né, em sua última viagem ao continente africano, demonstra muito do quanto ele tem aprendido e se colocado aberto a aprender. Para quem não sabe, o Lula falou uma besteira na viagem da África do Sul sobre a questão
da herança da escravidão. É muito bom que um programa na TV Brasil, no canal Gov, oficial do governo, esteja abordando isso, gente. Isso é fundamental. Sobre essas relações entre África e Brasil, sobretudo por ser o Brasil um país da diáspora, a 6ª região africana, né, e o maior país do mundo, o 2º maior país do mundo em população negra, né? Então a gente está diante de um país que é africano fora do continente africano. E como que a gente lida com isso? A gente tem muito que aprender. As pessoas negras, elas não vão ter as respostas prontas, né? Há muito de elaboração, né? O movimento social negro, ele é muito valoroso, né? A gente não pode perder isso de vista. É um agente de transformação, de promoção de cidadania, mas ele precisa, inclusive, ser reconhecido e valorizado nesta condição, por setores progressistas, sobretudo daqueles comprometidos com a promoção de democracia. Porque aí, nesse sentido, a gente tem a oportunidade de pessoas brancas se colocarem em situação de revisão das suas práticas, porque sem isso a gente já está lidando com uma certeza antiga de que já sabemos o que precisamos fazer para que esse país dê certo, e ele não tem dado. Arquivo Nacional é a memória de documentos, né, da nossa história toda, e a gente não tem uma coisa que seria muito básica para a gente não tem um Museu da Escravidão. Existe até o projeto, acho que até 2025 deve sair, mas é meio vergonhoso. Nós somos sociedade, o Rio de Janeiro é a cidade que mais recebeu escravos na história da humanidade, e a gente ainda não temos museu de tudo, mas não temos museu disso. Como é que você vê a necessidade de juntar essa memória do Arquivo Nacional com uma memória no museu e que a gente possa finalmente conversar e mostrar para as gerações novas o que nós somos? Quando eu cheguei no Arquivo Nacional em março, né, a gente se deu conta de um problema grave, inclusive sinalizado pela professora Mônica Lima, que compõe a equipe agora. As lutas pelo tombamento do Cais do Valongo, toda aquela discussão do museu do Cais do Valongo, para pensar essa memória da escravidão e da liberdade, da saída da escravidão, enfim, dessa experiência negra em solo brasileiro, né, a gente se deu conta que o Arquivo Nacional nunca tinha participado, não estava no comitê gestor, não estava sendo visto como um órgão essencial para essa construção tão importante de reparação histórica. Curiosamente, o Arquivo Nacional está localizado na região que hoje é identificada, que tem sido diagnosticada como a Pequena África. Ele ele está posicionado nesse território, ele guarda uma documentação muito importante sobre isso, mas parecia não ser a prioridade, né, das gestões anteriores, de afirmar com veemência o potencial do Arquivo Nacional contribuir para essa história. Curiosamente, com a documentação presente no Arquivo Nacional, é que muitas pesquisas, né, que alimentam qualquer projeto de história, da nova história da escravidão, da liberdade, enfim, da história do Brasil como um todo, em que a população negra nunca deixou de existir, tudo isso é feito com documentação do Arquivo Nacional. Na África do Sul, mas não só, no Brasil também, hoje o racismo funciona de uma outra forma. A lei não faz distinção entre as pessoas. A economia se encarrega disso. A injustiça gritante que o racismo provoca faz com que seja impossível uma sociedade normal sem que esse problema seja tratado como algo que nos envergonha. Exatamente, a todos. Lúcia. Nós sabemos de cor. Muito obrigado que pelo não apoio ao canal, uma questão de cor.